Vamos dar início aqui à gravação. Então, boa noite a todos, quem está aqui presente, quem vai assistir mais tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, eu sou psicóloga, também pedagoga, sou formada pela USP e tenho especialização em perinatalidade e parentalidade. E esse grupo de aulas começou no final do ano passado, com o intuito de ensinar os pais como eles podem ser pais melhores, né? E a partir disso, eles vão ensinar seus filhos também a serem pessoas melhores. Então, até lembrando um pouquinho a finalidade do grupo, né, e que rumo foram tomando as aulas para chegar até aqui hoje, brevemente. Então, a gente começou meditando sobre o sentido do próprio título do grupo, né, que na época era Educação Parental e depois eu terei para Orientação Parental, né, no sentido de dar um norte mesmo, né. E aí a gente foi entendendo que antes de serem pais, os pais são humanos, assim como os filhos. Então a gente partiu de uma definição de ser humano, né, para entender como que o ser humano pode ser o melhor possível, né? E a gente partiu da definição de que o ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito, e a gente está nesse caminho de entender o que é cada uma dessas partes, né, que são unidas, e entender como que cada uma delas pode ser o melhor possível, né? Como que a gente pode aprender isso, né, para nós pais sermos nesse sentido melhores e ensinar os nossos filhos esse mesmo caminho, tá bom? Então a gente viu dentro da dimensão do corpo os sentidos externos, os sentidos internos, o apetite sensitivo, né, que é o irascível e o concupiscível, e a movimentação deles ali tem as emoções, né? Então a gente adentrou um pouquinho algumas habilidades de regulação emocional, em especial da raiva, que foi a habilidade. Boa noite, que foi a habilidade mais votada, né? Então a gente viu até uma possível estratégia de regulação emocional da raiva para as crianças, né? E fomos seguindo nesse caminho. A gente ainda não completou, né, do corpo, alma e espírito, a gente ainda parou ali na dimensão do corpo. E nesse início de ano, eu achei que seria muito interessante a gente adentrar as habilidades parentais baseadas em evidências, né? Habilidades educativas parentais. Então, essa é a terceira aula, se eu não me engano, a terceira aula de habilidades parentais, e também seguindo as que eu coloco lá no grupo, né? E as que forem mais votadas, eu preparo a aula e dou aqui para vocês, tá bom? E até falando em ser baseadas em evidências, eu vou até mostrar aqui para vocês, para quem não viu as aulas de antes, o livro que eu estou usando como base, que é o Promove Paz, acho que por causa do blur do vídeo não dá para ver, gente, que coisa. Mas se chama Promove Paz, Treinamento de Habilidades Sociais e Educativas, Guia Teórico e Prático, tá bom? Esse daqui é da Alessandra Turini Bolsoni Silva e da Fabiane Ferraz Silveira Fogaça. Ela tem um compilado de muitos anos de pesquisa, né, na área, e é um guia para psicólogos, e eu estou fazendo uma adaptação desse guia para pais, tá bom? Então, quem quiser comprar esse livro é uma maravilha, mas ele tem uma linguagem bem científica, para psicólogos mesmo. Então, estou fazendo aqui uma tradução, eu até brinquei, né? Mas os artigos aqui eu até uso, às vezes, como complemento para enviar para vocês, para aprimorarem mais os estudos, né? Porque quanto mais a gente conhece, mais repertório a gente tem na nossa mente, para na prática ali com os nossos filhos, a gente poder escolher qual estratégia usar, né? Para a gente poder meditar, por que essa funciona, essa não, qual que é melhor para esse filho e para o outro, né? Então a gente está aí aprendendo uma caixinha de ferramentas de habilidades parentais, tá bom? Então, dentre as que eu coloquei ontem, né, a mais votada foi essa daqui, que é um conjunto de estratégias que formam um passo a passo que eu vou ensinar para vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui as três estratégias, né? Que é expressar sentimentos negativos, dar e receber feedback negativo e solicitar mudança de comportamento. Então, a gente vai ver esse conjunto de estratégias parentais, né, baseadas em evidências, que envolvem algo de negativo, né? Há duas aulas atrás, eu tinha comentado de alguns pontos do positivo e até trouxe uma reflexão sobre o que significa isso, porque às vezes a gente escuta por aí e já atribui um sentido que não é necessariamente o que está sendo usado, né? E hoje a gente vai entrar nesse sentido do negativo também.
tá bom? Então, primeiro eu quero entrar em cada um desses pontos, em cada uma dessas estratégias, para a gente entender o que é. O que eu estou considerando aqui nessa aula, tá? Talvez outra pessoa, outro psicólogo, outro educador use de outra maneira. Então, para vocês entenderem como que eu estou usando ela aqui hoje. Então, expressar sentimentos negativos. Antes até de eu dar de bate pronto, eu quero que vocês reflitam, né? No caso, até quem está ao vivo, quem se quiser dizer, né, o que entende por o que é expressar sentimentos negativos, o que são sentimentos negativos, o que é esse negativo, né? Fiquem à vontade, vou dar aqui uns segundinhos para vocês meditarem. No geral, quando a gente fala de expressar sentimentos negativos, as pessoas entendem que é você, xingar, desprezar, extravasar, né, alguma emoção aí que no senso comum é considerada negativa, tá bom? No geral é o que entendem. O que de fato é isso, essa estratégia? O expressar significa que a gente vai descrever, vai dizer em palavras para outra pessoa o que a gente está sentindo. O expressar é isso, eu não vou extravasar de qualquer maneira, é descrever com palavras, né, dizendo. Então, expressar, dizer em palavras, descrever o que está sentindo. Simples assim. O negativo aqui, ele vai se referir ao que no senso comum a gente entende que pode gerar uma maior dificuldade no relacionamento num primeiro momento, né? É dentro do campo das emoções e sentimentos, tá bom? Então eu vou expressar um sentimento, eu vou falar para o outro algo que eu estou sentindo que no geral se considera negativo, como raiva e tristeza. E são considerados negativos porque nesse primeiro momento, quando a gente expressa uma tristeza, expressa raiva, por mais que a gente tenha um certo cuidado, tende a ser um pouco desagradável para o relacionamento, né? É um pouco mais dificultoso de lidar com isso no relacionamento. E eu faço questão de enfatizar que é num primeiro momento, porque geralmente a gente pensa que essas coisas estragam relacionamentos. A gente pode pensar assim, no automático, né? Mas se a gente meditar um pouquinho e observar na nossa vida até, relacionamentos que foram sendo aprofundados provavelmente passaram por isso e souberam passar bem por isso, souberam se adaptar a isso, souberam lidar melhor com isso e amadureceram e cresceram. E por isso que eu digo num primeiro momento, porque se você lidar de qualquer maneira, realmente pode ser que uma tristeza, uma raiva afaste as pessoas, até se for muito constante. Mas se no relacionamento você souber abarcar isso, buscar compreender, lidar melhor, né, até ter técnicas, estratégias mais efetivas para lidar com cada emoção, isso daí pode aprofundar um relacionamento, né? Então, até as crises são oportunidades de crescimento, né? E geralmente a gente olha uma crise como uma coisa ruim, difícil, mas quando a gente passa por aquilo, a gente cresce, tá? Então, aqui só uma meditação, tudo isso sobre o termo negativo. E por isso que é importante a gente parar e pensar um pouquinho, né? E até mais um parêntese, né? Eu quero lembrar, até das aulas que eu dei sobre as emoções, foi uma das primeiras, se eu não me engano, né? Para quem se lembra, eu disse que as emoções elas não são em si nem boas nem más, porque elas surgem automaticamente, não é uma coisa moral que a gente escolhe, o início delas é automático. Claro que depois a gente pode escolher o que fazer com elas quando a gente tem um pouco mais de consciência ali. Mas num primeiro momento, não é ruim sentir, porque ela só apareceu. E até enquanto a gente pode estar consciente, mas a gente vai continuar sentindo. A gente não pode escolher, agora eu não quero mais sentir raiva, agora eu não quero mais sentir tristeza, agora eu quero sentir alegria, agora eu quero sentir isso. A gente não consegue controlar dessa maneira. Existem técnicas para a gente ir amenizando num processo ao longo do tempo e tudo mais, mas não é dessa maneira, tá bom? A gente pode controlar a expressão dela, mas a sensação ali, o sentimento, não, tá bom? Então, quando eu digo até, emoções consideradas negativas, não é que ela é má, tá? Até explicando, né? Porque quando a gente
Por que o negativo, né? Porque quando a gente expressa inadequadamente essas emoções, no geral, consideradas negativas, como a tristeza ou a raiva, elas tendem a gerar um conflito de relacionamento. Então, na raiva, se eu extravasar e for pelo impulso da ação da emoção da raiva, a minha tendência vai ser qual? Bater, gritar, me vingar. A raiva leva a fazer isso. E isso, num relacionamento, é conflituoso, certo? Por isso que a gente está chamando aqui de negativo. A tristeza, qual que é a tendência da tristeza? A gente paralisa ou até vai para trás. A gente foca em ver os pontos, né, pessimistas das situações, o que pode dar errado, né? Mesmo que possa dar certo, né? Mesmo que tenha uma realidade ali, a gente não olha exatamente a realidade. É como se tivesse um filtro da tristeza, né? Para ver só os pontos negativos, as desvantagens, o que pode dar errado, né? Enfim. Então, quando eu digo sentimentos negativos, é nesse sentido, tá bom? No senso comum, no geral, que se extravasado pode gerar um conflito no relacionamento no primeiro momento, tá bom? Enfim, não pensem que a raiva em si ou a tristeza em si, ela é má, senão até a gente pode aprender e ensinar errado para os outros, né? Pode até gerar escrúpulo, uma culpa muito grande se a gente ensinar para a criança que ela não pode sentir raiva, que ela não pode sentir tristeza. E se a gente mesmo acreditar nisso, pode virar uma bola de neve na nossa vida, porque não é que não pode sentir no sentido de quando ela vem, porque é automático. A gente pode aprender o que fazer com isso para lidar melhor com a emoção, tá bom? Lidar com a expressão da emoção. Bom, esse ponto esclarecido, vou até colocar aqui o que o negativo significa. Eu já tinha um textinho, então dessa vez eu não vou escrever tudo isso não, vou só copiar aqui. E aí depois vocês podem rever. Bom, então quando a gente, relembrando, né, deixa eu ver se vocês conseguem ver o todo aqui. Expressar sentimentos negativos. Então, quando a gente diz o que está sentindo, né, descreve para outra pessoa, ó, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo raiva por causa disso, disso e daquilo, é assim que eu estou me sentindo, né? A tendência é de que a pessoa se acalme um pouco e tenha mais chance também da outra pessoa entender o que eu estou falando. E por isso que isso é uma estratégia interessante, tá bom? Então, por que que essa estratégia... Até então a gente falou o que é. Por que que essa estratégia é interessante? Vou até colocar um outro ponto aqui. E quando a gente fala, a gente tende a se acalmar um pouquinho mais do que se a gente sente a raiva e só se deixa levar por ela, não pensa muito, e a gente também não vou falar para outro que eu tô com raiva, não vou falar para outro que eu tô triste, especialmente para os filhos. Quando a gente ainda tem uma dificuldade de regulação emocional, tende a causar um conflito ali. Agora, quando a gente descreve, ameniza. Tanto para a pessoa que está sentindo, quanto para o interlocutor, para o filho, para quem está ouvindo. Isso vale para qualquer relacionamento. Aqui a gente está aplicando entre pais e filhos, tá bom? E tem também um problema, né? Que nem sempre as pessoas conseguem identificar essas emoções que a gente chamou aqui de negativas antes de explodir. Então, ela simplesmente explode. Então, quando a gente identifica, e aí vocês podem ver as aulas das emoções que eu dei uns sinais, assim, né, de como a gente pode identificar as emoções. Né? Então, quando a gente identifica e descreve a emoção, é um comportamento que até antecede, né? Antes de eu falar para a pessoa, deixa eu ver que emoção é essa, o que eu tô sentindo, e aí sim eu descrevo, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Ah, sim, a tendência, se a gente tá, né? Existe intensidade dentro da emoção, né? Você pode estar com uma raiva nota 5 e uma raiva nota 10, né? Então, se você está com a raiva nota 10, a chance de você falar uma coisa que depois você vai se arrepender de ter falado é grande, né? Mas, por isso que as técnicas de regulação emocional, num primeiro momento assim, o que elas direcionam? Você percebeu que está começando, você já se afasta para se acalmar. Você vai buscar uma estratégia habitual, né, para ficar até mais fácil de você conseguir aplicar ela na emoção, porque na hora da emoção a gente não pensa muito com muita clareza.
E aí evitaria esse tipo de situação. Se a pessoa já está começando ali a se habituar, percebi que já identificou, né? Ah, identifiquei, a raiva está surgindo, essa situação é um gatilho. Vou me afastar para respirar fundo. Supondo que a estratégia que ela adotou seja essa, podem ser outras. Vou me afastar para respirar fundo. Aí ela vai evitar de falar uma coisa que não deveria. Ou ela pode até se habituar a falar, ó, estou com raiva, vou sair para me acalmar, já volto. Aí não tem risco de falar o que não deveria, ela só vai falar isso, ela cria um script para ela mesma, né? Aqui são possibilidades, né, do que poderia acontecer. Então, por isso que entra esse passo aqui, ó, Aline, do que eu comentei, de você primeiro identificar e descrever e depois você vai dizer para a pessoa. Porque se você quiser fazer o passo a passo que eu vou falar aqui daqui a pouco, com a raiva nota 10, eu acho que vai ser bem difícil, tá bom? Espero que tenha esclarecido. Então, vou até colocar esse ponto aqui também, ó. Que nem sempre a gente consegue perceber isso. Então, antes de falar para o outro, a gente precisa identificar e descrever. E se a emoção está muito intensa mesmo, ainda mais sendo negativa, é interessante que a gente busque se acalmar um pouco, né, para amenizar a intensidade dessa emoção, né, a gente olhar um pouquinho melhor para a realidade para poder descrever para o outro. Isso foi uma pergunta bem interessante. A gente fala de falar para o outro como se fosse uma coisa banal, mas no meio de uma emoção intensa, ainda mais negativa, é um agravante, né? Bom, então até aqui foi esse ponto 1. Nossa, olha o mapa como ficou. Vou passar isso aqui para baixo, senão depois eu não vou conseguir colocar as outras coisas. Pronto, problema resolvido. Agora vamos para o segundo, feedback negativo. Então, a gente viu 2 aulas atrás sobre o feedback positivo, o que é um feedback no geral. E aqui vai valer a mesma descrição. Então, o que é dar um feedback? Feedback do inglês, ele é um retorno que você dá, é uma retroalimentação ali, né? Então, você vai descrever verbalmente mesmo, você vai falar para a pessoa, ou você vai escrever para ela, né? Algo sobre o desempenho dela, algo sobre o comportamento dela, algo sobre o que ela fez, né? Então, eu percebi que você fez ABCD, eu percebi que você agiu da forma ABCD, eu percebi que você falou ABCD, entendeu? Então, um retorno que se dá para a pessoa descrevendo para ela. Esse retorno, esse feedback, vai permitir que essa pessoa que recebeu, ela perceba como que o comportamento dela está influenciando a outra pessoa. Pode ser que ela não tenha percebido, ou não tenha percebido com clareza, ou aquela pessoa recebeu diferente do que o geral das pessoas recebe. Então, esse feedback que ela dá ajuda essa pessoa a entender, então o meu comportamento para essa pessoa está afetando dessa maneira, né? Então, aí ela pode pensar no que fazer com isso, né? Então, essa é a descrição de feedback no geral. Vamos retomar aqui. E o negativo, né, já que você vai expressar isso para a pessoa, envolve sentimentos negativos, já considerando toda aquela definição e explicação que eu dei, tá bom? Ou se não for o sentimento em si, algo que desagradou mesmo, pode não ter gerado uma emoção, mas foi um leve incômodo, tá bom? Então, o negativo envolve sentimentos negativos, ou algum incômodo, algo que poderia ser melhor. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que o filho de vocês quebrou um vaso, ou um prato, ou um conjunto de xícaras, uma decoração, enfim, algo que vocês gostam muito. É provável e natural que uma emoção que surge ali espontaneamente seja a raiva. Até a tristeza, pode ser, nossa, era da minha avó, eu tinha saudade da minha avó, e aí lembra e fica triste. Então, assim, podem ser diversas emoções, mas que aí entra o negativo, né? Que vai causar um certo conflito ali no relacionamento, num primeiro momento, né? Raiva ou tristeza, como eu comentei aqui, ou qualquer outro sentimento negativo. A forma que eu vou expressar isso para o meu filho, ela pode ocorrer de várias maneiras.
Eu posso não falar nada, eu vou só no cantinho ali e choro, vou só no cantinho só com o travesseiro, vou só no cantinho e respiro para me acalmar, né? Então, assim, pode ser que não chegue diretamente nele, ele só vai ver que eu me afastei. Pode ser que eu vá brigar com ele. Pode ser que eu vá bater nele. Pode ser que eu vou dizer que não gostei, né? Não gostei do que ele fez, o motivo pelo qual ele fez isso. Pode ser que eu vá conversar com ele, né? E assim, apesar da minha emoção, eu vou perguntar, mas o que aconteceu? Por que você quebrou? Você jogou bola dentro de casa, mas já não conversou que não podia? Ó, essa foi a consequência, por isso que não pode, lembra? Enfim, então tem várias maneiras de como eu posso reagir com o filho diante do que ele fez, considerando o meu sentimento ou emoção negativa. Tá? Aqui eu dei algumas sugestões do que pode acontecer, tá bom? E aí, cada pai, mãe, vai ter uma reação espontânea natural, mas também pode parar e pensar como eu gostaria de agir nesse tipo de situação, ou nessa situação, entendem? Então, a gente pode pensar em como seria isso, né? Então, a primeira coisa que a gente pode considerar é que não dá para a pessoa que se comportou da maneira inadequada, né, dessa maneira que a gente não gostou, não é para a gente pensar que que a emoção, o sentimento é em relação à pessoa, não é que eu não gosto do meu filho. Até para a gente entender depois, para a gente entender melhor o feedback e a solicitação de novo comportamento. Não é da pessoa, é o comportamento. Então, o que me desagradou foi o comportamento que aquela pessoa fez. A pessoa pode mudar o comportamento. E tudo bem, né? Até porque, por que eu estou enfatizando isso? Dependendo da maneira como a gente expressa o feedback negativo, pode dar a entender para o filho que a gente não gosta dele, que ele está sendo atacado, que ele não está sendo amado, né? E tem uma determinada fase do desenvolvimento, algumas fases, na verdade, em que esse ponto de se sentir amado, se perceber amado, é muito importante. Então, se a gente expressar de uma forma inadequada, a criança pode entender muito distorcido. Então, é bom que a gente descreva com clareza, que é o comportamento. Qual foi o comportamento que o filho teve? Né? Qual foi o comportamento que ele deixou de ter e por isso que aconteceu aquilo lá? Sabe? Desobedeceu, não fez o que pediu, enfim. Então, isso é um ponto importante, tá bom? E o que a gente precisa identificar, então? São dois aspectos para a gente memorizar dentro do feedback negativo. O comportamento que foi inadequado, que desagradou, que gerou a emoção, o sentimento negativo, e quais foram essas emoções ou sentimentos negativos. São esses dois pontos. O que o outro fez ou deixou de fazer, o comportamento, e o que isso gerou em mim, em termos de emoção e sentimento, tá bom? Então, vamos lá. Não é a pessoa, mas o comportamento inadequado. Só para a gente lembrar desse ponto que eu comentei. Então, identificar dois aspectos: comportamento inadequado, que gerou emoção negativa, e pronto. Então, a gente primeiro, para fazer um feedback, a gente precisa primeiro identificar. Para fazer um feedback negativo, primeiro. Pronto. Sabe o que o outro fez, sabe como eu me senti, agora a gente pode passar para os próximos passos, tá bom? Até porque quando a gente faz isso aumenta a chance de ter um menor descontrole emocional, então a gente consegue se controlar melhor. Até porque para a gente identificar isso, a gente precisa ativar uma área do cérebro que não está muito ativa na emoção, então a gente vai dar uma forçadinha nela, né, vai dar uma reativadinha nela, que é a área do córtex pré-frontal, para a gente poder fazer isso, tá? Então, isso vai amenizar ali a emoção para a gente, até voltando à pergunta da Aline, né? Para a gente conseguir expressar isso em uma conversa adequada, tá? Para conseguir expressar mais adequadamente, com maior regulação emocional. Controle, né, aqui no caso. Tá bom?
Bom, então esse daqui foi opa, então esse aqui foi o segundo ponto. Ai, é 2 aspectos, eu apaguei. Para fazer um feedback negativo, primeiro identificar 2 aspectos, são esses. Para fazer de maneira mais adequada e com maior controle emocional. Acho que foi isso que eu escrevi. Bom, vamos lá. Esse daqui foi o segundo ponto. Agora vamos para o terceiro, que é solicitar a mudança de comportamento. Então, talvez pareçam termos muito distantes, né, mas o que é solicitar a mudança de comportamento? É você pedir para outra pessoa que ela mude o comportamento dela. E você vai dar razões para isso, né? Solicitar é um pedido bem desenvolvido, né? Você vai argumentar, você vai se dedicar para pedir aquilo para a pessoa, né? E como você vai fazer isso? Você vai argumentar com ela a partir desses pontos que você identificou, né? A partir desse feedback negativo. E o feedback vai envolver o que, que o outro fez, como eu me senti. Então, eu estou explicando por que, que para mim é importante fazer esse pedido para ela, esse encarecido pedido. Por favor, mude seu comportamento, porque ó, você fez isso e me afetou dessa maneira. Portanto, você poderia fazer dessa outra maneira? Olha a lógica, né? Por isso que a gente está passando por essas 3 estratégias para chegar, por fim, na solicitação de mudança de comportamento. Até esse conteúdo, ele lembra bastante não sei se tem a ver de alguma maneira, mas no fim, como a verdade está na realidade, né, é a nossa adequação do intelecto à realidade, né, mas a gente consegue encontrar isso. Não sei se vocês já ouviram falar das estratégias de comunicação não violenta. Tem um modelinho pronto, assim, preenche as lacunas para você se comunicar de uma maneira não violenta. E é mais ou menos essa estrutura aqui. Só que aqui a gente está entendendo até o passo a passo motivador, né? Então, assim, por que que eu vou pedir para a pessoa? Como eu vou pedir para a pessoa? Né? Vai ter também um passo a passo aqui que eu vou dar para vocês. Mas passa por esses pontos. Eu preciso aprender a expressar sentimentos negativos, a dar um feedback negativo e a partir disso eu solicito mudança de comportamento. Eu posso solicitar sem ter essa explicação, mas por que, que o outro vai mudar o comportamento se eu não der esses motivos para ele? É mais difícil, certo? Então, vamos lá para o passo a passo, que esse eu já deixei pronto aqui embaixo para a gente ir trabalhando. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, vamos lá. O passo 1. Primeiro, eu já identifiquei, lembra lá no feedback negativo, o que que desagradou, o que que gerou um sentimento negativo. Aí eu vou descrever para a pessoa esse comportamento dela, né? O filho, no caso, mas pode ser qualquer outro relacionamento, né? O que que fez o disse, o momento, o lugar em que isso aconteceu, a frequência com que acontece. Tudo que eu puder incrementar ali ajuda a descrever a situação para a pessoa entender, tá bom? Se o filho for muito novo, descrever muito pode fazer ele se perder, tá? Então, até agora um parênteses, todas as habilidades que a gente aprende aqui, eu tô dando em termos gerais. Mas se seu filho tiver 3 anos e o seu filho tiver 16, é muito diferente o modo de aplicar essas estratégias. Então, vocês vão precisar dar uma adaptada aí. Então, como eu comentei, nesse caso, para crianças muito novas, se você for descrever demais, a criança vai ter se perdido e vai se distrair e fazer outra coisa. E vai parecer até que ela não quer te ouvir, mas é porque é muita coisa. Para o seu filho mais velho, pode ser que ele fique entediado, mas ele vai entender o que você está falando. E vai ajudar ele a entender melhor ainda se você descrever bem. Entendem? Então, assim, as aulas, até lembrando, elas são mais gerais. Aí, se vocês precisarem de uma orientação específica, vocês podem falar comigo, tá bom? Aí a gente adapta aí conforme a realidade de vocês. Aqui são estratégias mais gerais. Passo 2. Aí você já escreveu para a pessoa. Filho, quando você bagunçou o seu quarto naquele dia, já está descrevendo o lugar, foi o quarto dele, você deixou a caixa tal espalhada, aberta, não sei o que, você foi descrever. Passo 2, você vai expressar os sentimentos ou pensamentos negativos que isso gerou, que aquele comportamento gerou em você. Quando você bagunça o seu quarto, quando você bagunçou, enfim, eu me sinto mal, eu fico triste porque estava tudo arrumado, aí você vai descrever, né, o sentimento que gerou em você, né, e os pensamentos que passaram pela sua cabeça, né. Ah, eu penso que ABCD. Terceiro passo.
Você já descreveu o comportamento que ele fez, descreveu como isso afetou você. Aí você vai especificar de uma forma concreta o que você quer que seu filho mude. E você pode até, aqui tem a sugestão, né? De você sugerir 1 ou 2 comportamentos que não sejam muito difíceis, e vocês vão chegar num acordo, né? De como daria para mudar. Porque se a gente vira e fala, ó, muda e seja desse jeito, fica mais complicado, né, de aceitar de cara. Pode ser que aceite, ainda mais até dependendo do temperamento, né, ou como for o nível de obediência, mas do contrário, quando a gente dá opções, não 1 zilhão, 2, cerca de 2 já é o suficiente. E aqui é uma estratégia que até se expande daí. Tende a ser melhor da criança agir e seguir uma das 2 que você já prefere, né? Então, vou até fazer um parênteses para outras habilidades. Você quer que seu filho vá fazer alguma coisa, né? Mas ele tá ali brincando. Filho, vamos ali no quarto, sei lá, trocar fralda, arrumar os brinquedos. Se você só falar isso, pode ser que seu filho vá, você pode fazer o teste. Mas pode ser que ele não queira. Não, não vou, quero continuar brincando aqui. Aí você pode falar, filho, você quer ir correndo ou andando? Você afirma, filho, nós vamos no seu quarto arrumar. Você quer ir correndo ou andando? Você quer ir sozinho ou você quer que eu te leve de cavalinho no colo? Ou você só quer que eu te leve? Enfim, você dá 2 alternativas. Geralmente a criança vai focar que ela pode escolher aquelas 2 coisas e vai escolher uma das 2 e vai fazer. Se você só fala, vamos no quarto arrumar, vamos fazer tal coisa, ele vai querer continuar fazendo o que ele já está fazendo, né? Então, dar opções, e não só para filhos, mas para qualquer relacionamento, costuma ser melhor do que você impor uma coisa só, tá bom? Então, isso entra nesse terceiro passo aqui. Então, o exemplo. Eu gostaria que a gente chegasse num acordo que fosse bom para nós 2. Se você quer brincar no seu quarto, tudo bem, mas eu gostaria que você, ao terminar de brincar, guardasse seus brinquedos e deixasse o quarto em ordem. E aqui ela está especificando, ó, você pode brincar lá, mas você deixa em ordem. Aí pode chegar num acordo de como isso vai acontecer. Você quer que eu coloque um despertador que a gente coloque um despertador, você pode me pedir, ou fica dependendo da idade do filho, já dá para ele mexer sozinho no despertador, e aí você vai saber que a brincadeira vai durar tanto tempo, aí você guarda, ou você prefere que a gente compre umas caixas organizadoras e você vai saber exatamente onde guardar cada coisa. Enfim, você pode dar 2 alternativas ali, né? Ou, às vezes, é um brinquedo que está muito no alto, você vai querer minha ajuda para guardar, você me chama, eu posso te ajudar em uma outra coisa. Enfim, dar possibilidades também entra nesse passo 3. Passo 4. Dizer as consequências positivas que ocorrerão caso realmente mude o comportamento. E no caso de ser necessário, você vai dizer para ele as consequências negativas se ele não mudar aquele comportamento. Aí, aqui tem um exemplo, né? Bom, dessa forma, né, então, se o filho guardar os brinquedos, deixar o quarto em ordem, eu não tenho que arrumar muitas vezes por dia, é uma consequência, né? Assim eu não fico nervosa. E, por outro lado, você também fica contente, porque vai poder brincar o quanto quiser e seu quarto vai ficar arrumadinho, tá? Aí, no caso de consequências negativas, aí a pessoa pode pensar, no caso de você não arrumar, você, além de depois ter que arrumar, você vai precisar cumprir mais essa tarefa de casa aqui. Você vai precisar lavar a louça do dia. Você vai precisar tirar o prato de toda a família, os pratos de toda a família da mesa. Não sei. Dá para pensar na tarefa até conforme a faixa etária, tá bom? Mas no caso dele não obedecer, assim ele já fica ciente que tem consequência ele não seguir aquela regra, se você for estabelecer uma regra aqui. Depois vai ter também a aula de habilidade sobre colocar regras. E aqui tem uns exemplos simplificados que eles não usam esse passo a passo completo, mas ele já tem essência desse passo a passo. Então, pode ser, por exemplo, que você não use o passo 4. Se você já dizer o comportamento que desagradou, o que isso gerou em você, e você especificar a possibilidade de como ele pode mudar, pode ser que seja o suficiente. Mas é um complemento muito vantajoso você dizer as consequências positivas. Eu vou ficar mais alegre, provavelmente eu vou querer brincar mais com você. Você vai ficar contente também de ver o seu quarto tudo arrumado, não vai tropeçar nos brinquedos, né? Ninguém vai reclamar com você. Então, dizer as consequências é uma coisa vantajosa. Mas, se você parar no passo 3, pode ser que já resolva o problema. Então, aqui são exemplos simplificados.
Então, de uma criança que está gritando com o pai ou a mãe. Aí o pai ou a mãe vai dizer: você está gritando comigo, eu não estou gostando, eu estou começando a ficar com raiva. Para de gritar comigo, fala o que você quer, o que está te aborrecendo, e assim a gente vai se entender. É um exemplo simples, não tem esse monte de passo a passo, mas é mais para a gente entender a essência, porque às vezes a gente se prende até nessa estrutura gigante de 4 passos, e aí na hora a gente está ali com a emoção, como que eu vou agir? É basicamente isso, fala o que desagradou, como isso afetou você e sugere como ele pode mudar. Essa é a estrutura, tá bom? Deu para entender bem? Vocês ficaram com alguma dúvida? Que eu já estou passando aqui para os finalmente. Eu queria, antes de passar para as tarefas e exercícios, já que a gente está falando de pontos negativos, e conceito de negativo, eu fiquei pensando também por que, que os pais usam práticas negativas. E aqui, quando eu falo práticas negativas dos pais, agora eu não estou falando daquele outro contexto, mas de práticas de como gritar, brigar, bater. Por que, que pais usam essas técnicas? Não é técnica, essas práticas. Porque geralmente, qual que é o ponto? Eles não sabem, né? Tem um déficit em outros repertórios de práticas parentais. Então, assim, ou não conhece mesmo, nunca vi, tô aprendendo agora, que maravilha, né? Ou até conhece um pouco, até conhece bem, assim, teoricamente, mas nunca parou para, assim, como eu coloco isso em prática? Como eu desenvolvo essa habilidade parental? E deixa eu desenvolver essa habilidade parental, sabe? De tomar decisão e se esforçar para habituar. São esses pontos. O que a gente está vendo hoje, as outras duas que a gente viu, são coisas que demandam isso, a gente conhecer, escolher praticar e praticar de fato, para virar uma habilidade e a gente poder escolher. Ah, eu acho que essa daqui vai ser mais efetiva, acho que nessa situação eu vou virar e dar o feedback negativo. Depois, mais para frente, a gente vê, ó, nessa situação, acho que vai ser melhor eu só consequenciar o comportamento. Nessa situação, com esse filho, é melhor eu fazer dessa maneira. Então, assim, é um conjunto de estratégias para a gente aprender como nós podemos agir no geral, né? E a gente até pode criar as nossas, vamos dizer assim. Se a gente tiver esse repertório, a gente pode parar e meditar, né? O que aconteceu naquela situação? O que eu poderia ter feito de melhor? Às vezes não vai ser uma estratégia beabá que eu estou dando, mas pode ser um mix de estratégias mas que vão funcionar, porque vocês estão pensando, vocês estão usando a alma de vocês, né? A gente vai ainda chegar nessa aula mais para frente. Estão usando a inteligência de vocês. E é isso que eu quero ensinar para os pais, esse norte da orientação parental, né? Esse norte de dar para os pais é isso. A gente dá uma base de técnicas, mas o ponto é que se vocês pensarem e fizerem com essa razão, com essa racionalidade, tudo bem, não precisa ser a técnica X só, porque ela que funciona, ela é baseada em evidências. O baseado em evidências, ele é muito interessante, porque a gente já sabe que funciona. Outras coisas, a gente ainda vai testar e ver se dá certo, que consequências podem ter a longo prazo. Às vezes a gente não pensa só no curto prazo e não consegue pensar tanto no longo prazo, né? A própria estratégia de gritar e bater, no curto prazo, ela funciona, senão ninguém fazia isso. Né? Os filhos obedecem num primeiro momento, só que dentro daquele mapa da autoridade e obediência, que acho que foi a aula 8 que eu dei para vocês, ele a médio e longo prazo, ele prejudica o relacionamento. Se ele vai prejudicar um dos pontos, no médio e longo prazo, ele vai dificultar mais ainda a obediência. Então, é uma estratégia que, assim, parece que funciona, mas depois dá problema, especialmente quando chega na adolescência. Então, são coisas a longo prazo que a gente pode não pensar com tanta clareza. Por isso que as estratégias baseadas em evidências, elas dão uma noção um pouco mais segura, mas não precisa usar certinho. E eu estou falando dessa maneira para a gente se sentir livre de escolher conforme a gente usa a nossa razão. Né? Os pais vão ser os melhores pais conforme eles fizerem isso. Né? E os pais não vão ser iguais, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma quantidade de filhos, cada filho é de uma maneira, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa prudência para saber o que fazer, né? Eu não quero que vocês saiam usando só certinho o beabá dessa caixinha de ferramentas, mas que vocês tenham essa essência de como usá-las, sabe? Então, essencialmente é isso. Agora vamos para a tarefa prática de casa, né? Uma coisa que vocês já podem fazer terminando essa aula, se vocês tiverem
disposição, disponibilidade. É parar, assim, com calma, sem outras demandas, para que seja 10 minutos, coloca no celular ali um cronômetro. E lembrem de uma situação em que vocês sentiram muita raiva, que a raiva costuma ser uma emoção que a tendência do impulso é ser bem destrutiva, né. Ou se vocês às vezes são pessoas que não costumam sentir raiva, sentiram tristeza, ou inveja, ou não sei o quê, alguma emoção negativa, como a gente falou aqui. Especialmente diante do filho, mas pode ser diante de outro relacionamento que isso vale. O ponto é a gente aprender a usar essas estratégias de hoje. Então lembrem, e aí vocês vão lembrar o que aconteceu, como que eu agi, como que o filho agiu. Lembrem, já foi aquela situação. E agora descrevam como que vocês usariam essas técnicas naquela situação. Então, o que que eu poderia ter o que que me incomodou? Né? O que que o outro fez que me incomodou? Como isso me afetou? Como eu poderia ter pedido para ele mudar de comportamento? O que que teria sido positivo para eu evidenciar, que é o passo 4, né? Então façam isso numa situação que já aconteceu, tá? Isso para no primeiro momento. E a tarefa vai ser de vocês começarem a observar em situações do dia a dia como que vocês estão expressando os sentimentos negativos de vocês, como que vocês estão dando feedback negativo, vocês estão identificando que não gostaram do outro, como que isso afetou vocês, vocês estão dando possibilidades dos filhos escolherem como também eles podem mudar, dentro do que vocês consideram mais adequado, né? E vocês podem descrever isso, quanto mais a gente descrever assim, em detalhes, né, para que qualquer um que leia entenda, e pode ser escrito, né, pode escrever no celular, num caderninho, enfim. Isso vai ajudar a enraizar essa prática, tá bom? E eu vou mandar também uma ficha para vocês, com alguns exemplos de situações para vocês imaginarem e como vocês poderiam aplicar essas técnicas naquelas situações. Então, ó, tem uma situação, exercício de algo que já passou, para vocês fazerem no dia a dia de vocês com os filhos de vocês, e para vocês imaginarem situações aleatórias que estão lá na fichinha, tá bom? Eu espero que isso ajude vocês a praticarem essa habilidade. Se alguém tem alguma dúvida, eu também vou mandar esse mapinha aqui para vocês. Eu só vou parar a gravação para ela não ficar muito extensa. E aí depois, se alguém quiser mandar alguma coisa no chat, também fiquem à vontade.